Em nome de Jesus, e todos digam amém. Então vamos lá. Palavra de Deus para nós, segundo a Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 1 a alguns versos apenas. E eu gostaria que você nos acompanhasse, a igreja pode permanecer sentada mesmo. Reformas de Ezequias é o que nós vamos tratar hoje. Verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os utensílios e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assovios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Verso de número 15. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas, e tomaram e levaram fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os ofereceram sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. E mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor,
com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o profeta do rei. Natã, o vidente, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com os trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos congregastes e vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e oferta de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram o holocausto. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram, mas muito pouco, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, o ajudaram ao findar-se a obra, e até que muitos sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para o holocausto. Assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Amém? Amém, queridos? Pois bem, nesta quinta-feira e a terceira, nós estamos vendo um homem que o seu pai, nós vimos alguns textos aqui esses dias, e eu fazendo essa introdução com os irmãos e repassando algumas coisas. Eu não sei você, mas quando eu passo os olhos no texto, eu fico pegando detalhes do que aconteceu, de sacrifício, de número do que fizeram. Lembrando que esse moço recebe um reino caído, Judá. E lembrando também que Israel está num declínio moral, espiritual e já está em cativeiro. Só para a gente esclarecer, já teve divisão em Israel. Tribos do norte, tribos do sul. Israel prevarica contra Deus, faz o que não deve, apostata-se de Deus. E Judá ainda estava em partes temendo ao Senhor. Os reis que sucediam um após outro, uns faziam coisas boas e outros, no meio do mandato, pisavam na bola, quebravam tudo, destruíam e acabavam trazendo pecado para Judá. Por causa disso, a ira de Deus também veio sobre Judá. Nós vimos aqui, nesses dias, algo que se costuma ouvir, que o homem é fruto do meio, e por ser fruto do meio, alguém diz assim que ele não pode, muitas das vezes, dar em boa coisa. Só que a gente olha para o texto nesta noite e a gente percebe que nós precisamos entender que não é o meio que nos influencia, não é o meio. Nós precisamos olhar para o texto e ver que o pai desse moço, chamado Acás, foi uma catástrofe como rei. Bom, ao olhar aqui a gente encontra um rei, pai dele, de Ezequias, que profanou o templo, que pegou os utensílios do templo, deixou que virasse
porcaria. Mandou alguns dos utensílios para os sacrifícios nos templos pagãos, fechou o templo, fez uma anarquia, proibiu o ministério levítico, sabendo que os levitas e os sacerdotes viviam por determinação de Deus, estritamente nessas condições, adorou aos deuses pagãos, e por causa disto e muito mais, o Senhor também trouxe a mão sobre a casa. Não se esqueça, Ezequias está crescendo, tendo um péssimo exemplo. Diria alguém assim, bom, não vai dar em boa coisa. Bom, não vai dar em boa coisa quando a gente também não quer. Porque quando a gente quer, a gente vira gente boa. Não é? Eu conheço pessoas que nasceram no mais pobre dos rincões, estudaram e prestaram os seus vestibulares e passaram em universidade federal, estadual. Tem gente que nasce no meio de ambiente de tráfico, mas não vira traficante. Tem gente que nasce no meio, num local, numa família de gente que é dada ao crime, mas não vira criminoso, não é? Então, nós temos uma tendência pecaminosa, é fato. Mas quando a gente quer, a gente não faz ou a gente faz. Meu pai dizia na educação que nos dava que quando um não quer, dois não brigam. Força de vontade. Tem gente aqui que trabalha nos ambientes mais hostis que possa existir. E alguém já me fez essa pergunta: pode um cristão trabalhar, por exemplo, na área de Secretaria de Segurança Pública? A minha resposta sempre foi para essas pessoas o seguinte: você prefere ser policiado por alguém ímpio ou por alguém cristão? Qual é a sua opinião? Ah, pastor, não, precisa entender. Você prefere ser julgado por um juiz pagão, ímpio, não temente à palavra, ou por uma pessoa que tem princípios cristãos e há de aplicar aquilo, porque sabe também que se falhar, Deus pega ele? Bom, nessa linha todo mundo fala, bom, é lógico que eu prefiro, então está respondido. O cristão não deve de estar só nos locais de santidade. O cristão precisa e deve estar nas encruzilhadas da sociedade. Então, tomara, é um sonho meu, tomara que, vou falar desta casa, saiam pessoas decentes. Decentes. Gente que não ganhe dinheiro amanhã e vire as costas para Deus. Gente que sabe o que tem que fazer e amanhã, por ser médico, juiz, e etc, 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 quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que todos são, mas existem pessoas com problema de caráter, a mídia divulga isso. Existem policiais com boas intenções e gente que às vezes não está com boas intenções, enfim. Quem nós queremos que nos governe? Injustos ou justos? Justos. Então, se queremos isso, comecemos em nós essas mudanças. Segundo lugar, se for para ter esse princípio, o que a gente está orando? A gente vê José sendo o primeiro-ministro no Egito. A gente vê Daniel sendo levado para a Babilônia, Sadraque, Mesaque. Então, essa turma toda que depois ganhou esse nome Babilônia, acabou se tornando líderes e conselheiros do rei. E eles tinham condições, e nós vimos aqui. Inclusive foi ministrado isso aqui na terça-feira. O ambiente que Daniel e os seus amigos, o ambiente que José teve, era um ambiente muito provável que conduzisse a se adequar. Não é? José, por exemplo, garotão, bonitão, boa praça, tratado no Nã pelo pai. Ora, a mulher de Potifar se engraça com o cara e quer o cara, ué. Bom, já estou na tanga, já estou quebrado, já estou detonado, já fui vendido pelos meus irmãos. Meu pai está longe, nem sei se sabe se eu estou vivo, se estou morto. O que eu tenho a perder? Né? Vamos colocar aqui na prática? Bom, não tem nada a perder, é só, vou dar uns pega aí na mulher de Potifar, vai estar tranquilo, o cara confia em mim, ele sai para trabalhar e ripa na chulipa da gorduchinha e vão para cima. Não é? O cara não vai saber nunca. Seria esse o raciocínio. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O cara já está quebrado, irmão. O cara já está detonado. O cara já está olhando para o natural e fala, o que mais? O que falta ainda para acontecer de pior? Calma lá, José, você não sabe o que vai ter.
Mas ele tem uma posição, como Daniel tem uma posição, os seus amigos têm uma posição. E Ezequias teve uma posição. Sangue, irmãos, sangue, pai dele, influência. Ele viu, só um detalhe, ele viu o seu pai sacrificar. Alguns ou uns de seus irmãos, se você está acompanhando o estudo, o pai dele sacrificou filho a Moloque. Ele viu, ele não soube, ele viu. Então vamos lá, meu irmão, não tem o ditado, filho de peixinho, peixinho é? Não, não é. Esse é um termo, provérbio que tem aí, que querem fazer valer diante de algumas coisas, mas eu estou dizendo aqui na Bíblia. Na Bíblia, segundo a Bíblia, nós somos aquilo que queremos ser. Desculpe, irmãos, caráter todo mundo tem, bom ou mal. Não existe gente sem caráter, existe gente de mau caráter. Não existe na Bíblia pessoas que receberam educação, instrução, foram bem orientados, mestrados e viraram o que viraram. Um exemplo, preguei aqui esses dias. Joás, que foi, assim, pelo melhor dos mestres, joiada. Você reparou um detalhe aqui no texto? O texto está dizendo que este homem aqui, ele inclusive era aparentado por relacionamento com a filha de Zacarias. Sabe quem é esse Zacarias? Aquela história que o rei Joás fez aquele negócio. Pois bem, esse moço, agora o pai dele morre, ele tem que assumir o reino. Moral de Judá, templo, sacerdote, ministério levítico, nada. As coisas do templo detonado. O povo apático. Israel já estava, mãozinha para trás, conduzido para o cativeiro. Tem mais coisa ruim para acontecer? Tem. Não se esqueça. Pior do que está, pode ficar. Sempre pode. O que está ruim hoje pode ser péssimo amanhã. E o que está péssimo hoje pode virar catástrofe amanhã. Pode. É só questão da gente não vigiar. O texto diz que o pai dele havia profanado o templo, tratou com irreverência, desrespeito à santidade. O pai dele tratou desrespeitosamente. Quando se fala aqui de profanação, significa que o pai foi desrespeitoso, ofendeu, afrontou, manchou e ainda fechou as portas e interrompeu o ministério. Ezequias, então, o que ele faz? Ele tem uma visão macro do que está acontecendo no mundo. Ele tem uma visão do que está acontecendo com a nação. Ele já percebeu que a nação de Israel está destruída. Fugiram na fuga alguns judeus que foram morar lá. Ele produz uma reforma dentro de Judá, abre bairros novos para receber seus irmãos. Não se esqueça que esse povo que vem de Israel está com uma cultura anti-Jeová. Fugiram de lá e estão agora em Judá. Ezequias estabelece uma palavra: aqui, se quer morar, tem que adorar o Senhor. Tem que adorar o Senhor. Esse povo vai para lá. No meio de uma situação caótica, ele também tem históricos. Todos os reis tinham os históricos de governo. E não pense, senhores, que não tem hoje em todos os governos do mundo. Qual é o histórico? O histórico de que Judá já foi invadida, foi tomada cativa, e se ele não fizer alguma coisa, reclamar não pode. Às vezes a gente reclama, mas não faz nada para reverter o quadro. Agora vamos lá. É dentro desse contexto que ele chama os sacerdotes e diz para eles o que ele quer fazer. E antes disso, de purificar o templo, ele fala: vocês vão se purificar. Você percebeu que no final da leitura que nós fizemos agora, havia sacerdotes que não estavam limpos. Eu estou falando de sacerdotes.
quem deveria de estar encabeçando. Chegou uma hora do sacrifício, que quem deveria de fazer o sacrifício era sacerdote. Mas não tinha, porque os que tinham, estavam com a vida. Olha para o texto diz então que na falta de santificação, pega os levitas, que não eram para imolar. Hoje, essa semana, eu falei para a Fernanda sobre delegar. É isso aqui que diz, mas diante disso, o sacerdote vai determinar, vai você, vai você, vai você. E Deus sabe o que está acontecendo. Foi esse caso que aconteceu ali. Alguns sacerdotes pagaram para ver. Será que vai dar certo? Sacerdote. Não era do povão, porque o povão já estava na tanga mesmo. Não teve sacerdote no completo para ajudar. Mas diz o texto que os levitas foram mais obedientes que os sacerdotes. E acabaram ajudando naquele dia. A gente olha para o texto, a primeira palavra que ele trouxe foi: purifiquem-se. Ninguém vai limpar nada. Ninguém vai mexer nada na casa de Deus se primeiro não se purificarem. Ele traz uma restauração, mas antes disso ele purifica o templo, restaura o culto conforme o Senhor ordenou, e traz um peso de responsabilidade. Eu quero que você faça uma comparação sobre o que ele viu dentro de casa, viu o que o pai está fazendo e o que ele está vivendo. Ele tinha tudo para dar errado, mas não fez. Se os líderes espirituais não estiverem em ordem diante de Deus, como Deus pode abençoar o povo? Irmãos, presta atenção como funciona. Como é que eu posso ministrar na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, se a minha vida está... Aonde tem bênção nisso? Isso é muito sério. Em possessão demoníaca. Em possessão demoníaca. O diabo já usou pessoas e falou assim: dele não, dela não. A gente acha que isso aqui tem a ver exclusivamente com a questão altar. Não, irmão. Levita, coatita, gersonita, está exercendo vida no altar, não está, caixote. Aqui, nós olhamos para o texto, e a primeira observação que nós trazemos para a nossa geração, sabe qual é o grande problema? Eu rebelo, eu racho, eu abro uma porta aqui, eu abro uma porta ali, eu faço um negócio aqui. Formação acadêmica, zero. Vida no altar, zero. Experiência de servo, zero. Discipulado, zero. Vida de reino, zero. Cultura de reino, zero. Como é que você vai ministrar sobre a vida dos outros? Se você não vive, se você não viveu, como é que você vai botar a mão na cabeça dos outros e instruir os outros? Outro dia eu conversava com uma irmã que ela está aqui essa noite, ela dizia: pastor, o cara leva uma vida amaziada assim, 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 assado, e está nessa condição assim, assado. Olá, irmã. O povo não sabe disso e está lá. Cada um come a comida que quer comer. Este homem, ao fazer a reforma, ele não começa com os quebra-galhos. Ou faz ou não faz. E a primeira coisa que nós trazemos reflexão é que, se nós queremos, irmãos, alguma coisa para a nossa vida, nós precisamos, antes de mais nada, parar de culpar ela, eu, você, e falar assim: eu preciso mudar. Preciso largar de algumas coisas na minha vida. Eu tenho cargo. Bom, você tem cargo. Baixa só um pouquinho, diminui um pouquinho só o grave, o agudo. Não adianta eu ter cargo. Não adianta eu ter cargo. Aí, ótimo. Não adianta eu ter cargo. Porque o cargo não muda. Alguém pode ter feito inúmeras, e nós estamos aqui diante de muitos sacerdotes e profetas e reis que tiveram óleo derramado sobre a sua cabeça, mas se perderam. Te dou um exemplo. Geazi estava na porta para ser sucessor. O que ele fez? Se perdeu. Após se santificarem, entra no templo a mexer com as coisas. Após se santificarem. Não sei se os irmãos entendem. Eu não sei se o Leandro, Luiz Mateus, Agostinho, Isaías, eu, você, todos nós aqui entendemos isso. Que não é tão simples a questão de chegar aqui, pegar um pano e fazer assim, ó. Não, tá, eu cuido lá. Não, tá, não sei o quê. Você não está entendendo. Por que a gente saiu? Esse papo da graça, está fazendo um monte de canalha aí, entendeu? Bagunçar o coreto.
Primeiro se santifica, irmão. Não é ir mexendo nas coisas. Aí a gente acha que é legal, bacaninha, botar a turminha, a molecadinha, a turma vai mexendo, vai fazendo. Não, entrega para ele chegou agora, a gente não sabe nem de onde vem. Aqui nesta casa, já apareceram alguns com credencial de pastor. Eu falei, irmão, para com esse negócio, com todo respeito. O cara vai hoje no computador, monta um negócio, traz aqui, e quem é? Que histórico é? Conversando com alguém, num trabalho que vamos ter na rádio por esses dias, eu falei assim, qual é o ministério que ele está? Eu quero falar com o pastor presidente dele. Pô, é assim que funciona, cara. Eu estou dirigindo um programa, eu vou apresentar uma base X, um negócio assim, mas a gente precisa saber o lastro, pô. Então não é tão simples ter um bacharelado em teologia. Até porque fazer teologia não significa ser alguém que vai exercer o pastorado amanhã. Pode ter conhecimento. O chamado é muito diferente. Mas olha para o texto. Antes de mexerem nas coisas, poxa, mas não estava bagunçado? Já estava bagunçado mesmo. Pois é, estava bagunçado. Não é tão simples chegar e vou lá mexer. Olha que situação. Estou com a vida toda atrapalhada, toda errada e tal. E eu, não, pega aí, vou mexer. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Foi derramado óleo nesse negócio aqui, varão. Foi derramado aqui, ó. Parou. Agora vai com essa conversa, com a vida torta, bêbado, dando pega, cheirando, aprontando. Aí chega aqui, posso tocar? Não, vou tocar. Os meninos aqui sabem disso aí. Eu não sou nem muito fã dessa criançada aqui em cima. A gente tem que começar a ministrar algumas coisas. Lógico que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, tem que despertar neles. Mas não é assim, todo mundo chega toda hora, posso tocar, posso mexer. Quem já viu nos lugares assim que todo mundo faz a bagunça do jeito que quer? Imagine todo mundo aqui, não, vou lá, tal. Eu fico meio esquisito quando eu vejo que tem diácono na igreja, está vendo as coisas, e aí não toma a decisão que tem que tomar na liturgia do culto, aí levanta alguém do povo, tem que ir lá fazer, porque o cara não faz, a mulher não faz. Poxa, está ruim mesmo espiritual, hein? Está ruim mesmo. O diácono, o pastor, o obreiro, nós temos que estar pronto para, em condições de, a qualquer hora, a qualquer instante. Eu estou de serviço 24 horas. No reino de Deus. Quem está comigo? 24 horas. Então a minha vida precisa estar no altar. Ezequias aqui, ele toma uma atitude. Olha, irmãos, tem coisas que a gente pode estar com mais sublime desejo no coração. Mas eu vou lhe dizer, existem áreas que Satanás tem legalidade, pelas brechas que eu dou. Só tem um jeito de quebrar isso. Se santifica, renuncia, conserta, antes de. Quantas situações de ataques, manifestações de Satanás por vida descoberta. Este homem estabelece algo que mudou a história. Tudo isso que nós estamos tratando nas reformas de Ezequias, para a gente entender. A mudança da ira para a bênção de Deus. Ele então, depois que eles se santificaram, aí os sacerdotes sentaram no templo, e nós dissemos também que foram os chefes dos clãs e das tribos. Após purificarem o templo, eles restauraram o culto. Se purificaram, restauraram o templo e depois restauraram o culto conforme o Senhor ordenou a Moisés. Irmãos, nós não podemos ficar com um chapéu atolado na cabeça e não nos abrirmos para o novo de Deus. Mas a gente precisa entender que nem tudo que está acontecendo aí tem Deus. Daqui a pouco a gente não quer nem congregar mais. A gente não quer mais servir o reino. Vem como quer, fica como quer, se veste como quer. Acabamos de ver aqui que a ira de Deus estava. Israel já foi. Judá está a um passo. Esta purificação do templo. Depois que eles restauram isto,
o culto é restabelecido. Estou dizendo culto, do jeito que Deus mandou. O povo tinha abandonado o templo, abandonado estar no templo, abandonado cultuar. E essa falha produziu cativeiro para o norte e para o reino do sul, de Judá. Eles profanaram, e o descaso com o templo havia trazido disciplina sobre Judá. É história bíblica. A questão de Judá, reino de Ezequias, antes dele, a profanação que o pai dele teve e o descaso que eles estavam tendo com o templo, trouxe da parte de Deus disciplina. Eu não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Profanação, descaso. Esta casa aqui, todos nós sabemos que ela é locada. Poderia ser nossa também. Mas quando a gente entra ali para cá, a atmosfera não é comum. A atmosfera é diferente. Todas as vezes que nós nos comportamos com leviandade, a casa do Senhor, espera. É ação e consequência. E isto, meu irmão, Judá, que era a base, porque o templo estava em Jerusalém. Como é que estava o templo naquela época? Abandonado e profanado foi pelos reis e pelo povo. E houve descaso, repete comigo, descaso. Esse descaso com o templo de Deus atraiu, trouxe sobre eles ataques da Síria, de Edom e da Filístia. Eles foram atacados antes de Ezequias. E ele diz, nossos pais, nossas mulheres, nossos filhos, ele está dizendo, por causa da nossa ação de descaso, isso ele está falando numa praça. O abandono à casa de Deus, a profanação com a casa de Deus, profanação por tudo que fizeram no templo. E aí tem uma outra ação, só teve essa profanação pelo descaso. Ele está dizendo, nós já estamos pagando a conta de ver nossas filhas, nossas mulheres, nossos descendentes, ascendentes, serem levados para lá, porque de fato, nos ataques da Síria, de Edom e da Filístia, foram levados alguns para lá e não voltaram. Qual a razão? Profanaram e tiveram ação de descaso. Você está entendendo? Diga amém. Prega-se isso hoje. Tem peso? Bom, deveria de ter. Deveria de ter. Mas é uma igrejinha de madeira. Esse termo igrejinha eu quero colocar aqui talvez com um ato de carinho, né? Porque chamar um templo de Deus de igrejinha não cai muito bem. Porque nós podemos encontrar irmãos, e existem, irmãos que cultuam debaixo da copa de uma árvore que leva as suas cadeiras, mas aí onde eles cultuam é limpinho, não tem tudo certo. É o que eles têm, é o que eles podem oferecer. Mas descaso com a casa de Deus, descaso com o templo, traz coisas ruins para nós. A apatia de Judá trouxe inclusive invasões. O culto no templo era a essência do povo de Israel. E já que a essência não estava em ordem, tudo estava errado. Olha, irmãos, há um peso nesse estudo que nós estamos tendo. Um peso. Porque qual era a essência da cultura de Israel? Adorar o Senhor. Aonde foi o local que Deus estabeleceu? Em Jerusalém. Como é que as pessoas começaram a fazer? Para lá, para cá, montes, altos, cada um faz culto, vai onde quer. Estou trazendo aquilo que a Bíblia diz. Aí sabe o que começaram a fazer? A manutenção do templo, inclusive, começou a ficar quebrada. Começou a ter dificuldade, e Deus está observando.
A essência do culto foi mudada, os cânticos foram mudados, as ministrações foram mudadas, a escala levítica, a escala hierárquica do sacerdócio, qualquer cidadão dentre eles se colocava. E Deus, que tem o nome de Deus de Israel, está olhando para a nação assim, ó. Esse é o meu povo, que profana o meu templo e tem descaso comigo. Aí a gente olha e vê que há essência. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, para todos vocês que estão aqui. E geralmente pode sair uma frase agora no seu pensamento assim: quem deveria de estar aqui não está essa noite. Vocês entendem como a falta de postura num culto é descaso? Vocês entendem, e nós vamos ver, talvez dê para ver hoje, que a falta de ânimo no culto, de respeito no culto, de respeito no templo, ainda não começou o culto, de respeito pelo templo, traz a ira de Deus. Há de nós, ministros do Senhor, que exercemos alguma coisa e somos motivo de escárnio. Ai de nós, se tem área da nossa vida que Satanás está dizendo, não podia estar aqui, porque olha a vida dele nessa área como está. E sabe o que é pior? É que às vezes uma maçã estragada no cesto, uma laranja estragada no cesto, estraga o resto. Essa criançada está crescendo, olhando para alguns exemplos e dizendo assim, mas ele pode, ela faz, está lá, nunca aconteceu nada, o pastor nunca falou nada. E aí, irmãos, como é que funciona? Vocês são crentes também. E aí, irmãos, como é que funciona? Pode, irmãos? Pode ou não pode? Está certo ou está errado? O que vocês acham? Porque eu já tenho as minhas convicções bíblicas. Pode ou não pode? Como é que está mexendo? Como é que está operando? No ministério levítico, na área gersonita, na área dos coatitas. E nunca que conserta, irmão. E não tem arrependimento pelo que está fazendo. Vão passando os anos e vamos ficando aqui, casca grossa de hábitos ruins, de brechas, de apatia, de infidelidade. Reclamar do quê, queridos? Reclamar do quê? Se Deus pegou você, Fernanda, vou dar-la como exemplo. Deus pegou você e colocou sobre você, chamou você, estabeleceu você, no meio de um monte de gente. Será que está certo fazer a obra de qualquer jeito? Como é que mexe nas coisas de Deus, exerce cargo, ministra, com áreas em erro, em descaso? É bênção ou maldição? Julgue você, eu já tenho resposta bíblica. Qual foi a resposta de Deus aqui? Irou-se contra Judá. O culto não era mais essência. Olha, irmãos, a profanação e o descaso trouxe disciplina. Repete comigo, profanação. Mais forte, profanação e descaso traz disciplina. Você já leu em Ageu, Zacarias e tantos, Malaquias, que o Senhor fala assim: leve o sacrifício cordeiro coxo para o prefeito, o presidente, e veja se ele aceita. Mas o meu povo traz para o culto a oferta. Está falando aqui da estrutura do culto antigo. Traz cordeiro cego, coxo, com defeito. Chegou num ponto em que Jesus, quando vai na porta do templo, vai entrar no templo, ele pega o chicote e quebra
todas as gaiolas que estavam lá, porque até quem não era judeu estava vendendo para os judeus qualquer tipo de animal, com todas as condições não favoráveis, para levar para o templo. O importante para alguns era entrar no templo. Isaías, está pegando isso aí? Entrar no templo com aparência. Por que vocês acham que Jesus pegou o chicote e quebrou tudo que estava lá? Porque naquela condição que as pessoas deveriam preparar as suas ofertas pacíficas e etc e tal, eles nem isso se davam conta. Sabe como é que é? Hora do culto, vamos para o culto, a celebração que ia ter lá, naquele dia específico. Estou resumindo bem legal para a gente não se perder. Preparou? Não guardou, não. Então, vamos tranquilo, que lá na porta a gente pega qualquer coisa e dá. Pega qualquer coisa e dá. A gente oferta. Não tem. Chega lá, a gente pega uma pomba sem perna, o que tiver. Aí os ímpios, que vendiam, tinham lucro com isso, que zombavam também disso, e o próprio Satanás, feliz da vida. Por quê? A lei de Deus não era cumprida. Então chegavam lá as famílias na porta do templo e a gente não trouxe. Quanto que você quer? Imagine uma pichincha. Esse cordeiro aí. Quanto você paga? Dou tanto. Isso é para o culto. É para o culto que eles faziam. Essa prática vinha vindo. Não, está cara. Quanto você dá? Irmão, negociando coisas que são inegociáveis. Negociando com santidade. Então aquele hábito de preparar em casa, de cuidar no quintal de casa, de ir lá não sei na onde comprar um animalzinho, deixar crescer em casa, tratar bem, porque vai dar ao Senhor, não tinha mais. Profanação e descaso. Mais ou menos assim. Não é o exemplo, é só para a gente compreender. Só para compreender. Amém? Campanha do celeiro. Um exemplo, estou dando um exemplo, não é... Tem um feijão aqui em casa que já começou a carunchar. Leva para o celeiro. Tem uma lata de massa de tomate que vai vencer esta semana. Leva para a igreja. Vai ter um bazar da pichincha para lá, não sei o quê. Né? Uns condenam, outros não. Mas vamos lá. Finalidade, não consigo ver maldade, mas... Aí a gente pega uma roupa, um negócio que a gente não usa... rasgado, sujo, e eu dou para fazer alguma coisa na igreja ou em prol da igreja. O que você acha? É bênção ou maldição? O que você acha? Agora eu vou lavar roupa para mandar para a igreja? Bom, depende de cada um, né, irmão? Tem gente que já é sujo mesmo. Então, para ele, a casa é uma lambança, a vida é uma lambança. Então, eu pego lá uma calça comprida minha, rasgada, detonada, suja, e mando para dar para os missionários lá. Pô, irmão, que fazem? Que fazem? A gente já recebeu cada coisa aqui no Bazar da Pichincha que não dá para falar aqui no púlpito. Fala, meu Deus do céu, isso não dá para... Este homem pegou essa estrutura e aí ele produz uma reforma na casa de Deus que também está registrado em 2 Reis 18, verso 4. Ele quebrou os ídolos. Dentro da casa de Deus tinha ídolo. Dentro do templo tinha ídolos. Você já sabe que ele retirou os altos. Vimos na primeira quinta-feira. Quero saber se é de Astarote, de Baal, de Acera. Quebra, arranca tudo. Mas não vamos deixar aqui não. Pegaram toda aquela imundícia. Juntou tudo. Por isso, vida no altar. Lembrando que mexer com as coisas de Deus, enfrentar o cão com a vida descoberta, dá azia. Pegou tudo. Rompeu com o que estava errado dentro da casa de Deus. Fez uma faxina dentro da casa de Deus. Ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito para aquela época. Ele não promoveu no seu reino mais misticismo religioso.
os sacerdotes pegaram toda aquela imundícia e levaram lá para o vale de Cedron. Lá que é local de coisa suja. Não é aqui. Escute, irmãos. Na casa de Deus não é lugar de coisa suja. A casa de Deus é local que o pecador vem, no estado que está, ouve a palavra, e o Espírito Santo lhe ministra o coração. Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas os da casa precisam entender que na casa de Deus não se pode manter coisas imundas, hábitos imundos, coisas imundas, práticas imundas. A casa de Deus estava cheia de ídolos e de altares pagãos. Vou fazer igual uns pregadores que vêm aqui. Posso falar uma coisa para você? Posso falar uma coisa para você? Na verdade, a gente quer falar. Vamos ver se ele mexe com fulana e com fulano. Estou nesta casa há 20 anos. E nesses 20 anos, o seu testemunho está belo e maravilhoso. Ah, mas eu fiz. Fez, mas não é. Fez, mas não está. Vocês estão me entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Muito bem. E eu vou precisar parar aqui. Vocês estão me entendendo muito bem. O senhor congregou numa outra região. A senhora congregou. O senhor, senhora. Quem de nós já não ouviu alguma coisa assim? Nesta casa, painho, papai, mamãe, alicerce, bloco, não sei o quê, aí faz o que quer dentro da igreja, ninguém pode falar nada. São ídolos. Um guitarrista, sempre eu falo de guitarrista, né, Heitor? Mas não é com você, não. Fica tranquilo, brother. Não é com você. Não é. Aliás, eu vou tricotar agora. Eu tenho uma viagem para fazer de 300 quilômetros e eu soube que você é um bom companheiro de viagem, que não dorme na viagem. Está caguetado. Veja, irmãos. Veja. Eu já fui do Conselho Nacional da nossa obra, pastor superintendente, líder dos policiais civis evangélicos no Vale do Paraíba. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tem algumas áreas dentro de alguns lugares que você vai mexer, parece galinha choca. Não mexe com a minha família. Não mexe com fulano, não mexe com ciclano. Não mexe, irmão. Então deixa como está. Deixa como está. E aí cai em mim, né? Aí eu tomo a chicotada. Aí eu pago a conta. Eu que vou, então, ser responsabilizado por falta de atitude. Minha, como líder. Então, ao invés de eu ser bênção para esta casa, eu sou maldição. Valia dizer que Deus se enganou comigo? Está aqui, ó. A casa de Deus estava cheia de ídolos. Ninguém gosta de ser confrontado. Se eu fizer uma pergunta agora, vai ser difícil. Só se a gente bateu a cabeça hoje, tomou leite de sapo azedo. Quem que gosta de ser confrontado? Ninguém gosta, irmão. Eu não gosto, Gosta, não. Mas existem áreas que a gente precisa dizer, basta. Basta. Chega. Haviam introduzido coisas estranhas no culto. Lembra-se que nos cultos a Baal, Astarote, tinha os prostitutos cultuais? Começaram a práticas de hábitos litúrgicos fora. O culto tinha perdido a sua pureza. Irmãos, eu estou pedindo a Deus graça para entrar recurso para esta casa, até que a gente vá, de fato, para a nossa casa, a sede, para a gente fazer umas mudanças aqui nesse altar. Eu queria fazer... Nos dias que eu estava assistindo os cultos em casa, quando estava com Covid, eu fiquei vendo algumas coisas.
E eu vou dizer para vocês, minha cabeça assim, falei, puxa, Fernanda, se tivesse hoje tanto, eu fazia isso, você ia ver que as coisas iam ficar mais apresentáveis e bonitas. Mas tudo tem questão de custo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente pode ter aqui, Heitor, fala uma guitarra top das galáxias, qual uma marca boa? Fender, Aguinaldo, violão top. Vamos lá. Irmão, se a gente trouxer tudo isso para a casa de Deus, jogo de luzes, melhor tecladista, um monte de coisa, e o culto deixar de ser santo, perder a pureza, perdemos a razão. O dia que a gente vem para o culto, a gente não sente mais a presença. O dia que a gente vem para o culto, eu quero que você entenda isso, irmãos. Entenda isso, meus irmãos. Eu fico bravo, para não falar um negócio aqui. O culto está rolando, o louvor está rolando, e as pessoas estão dispersas no culto. O que vem fazer no culto? Me responde. Agradar quem? Agradar quem? Ao Espírito Santo? Não é, porque Ele conhece. Está lá todo mundo glorificando, tal. Eu estou assim. Pode filmar eu aqui? Assim, ó. Deus está falando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Adorando quem eu estou adorando? Quem que eu estou adorando? Nós estamos vendo aqui que a falta de postura, o que trouxe, irmãos? Ô irmão Elias, o senhor que está carteirinha aí já. Agostinho, eu. Cheguei no hospital, 4 horas da tarde, para sair 11h25. A gente não fica 5, 6 horas no hospital? Se comporta indevidamente no hospital para ver. Aí na casa de Deus, a gente vem com falta de respeito? Eu venho vestido levianamente? Eu me comporto na hora do culto e não ensino? Irmãos, o que vocês acham se a gente não começar a ensinar os nossos filhos a respeitar a casa de Deus? Como é que vai ser a igreja do futuro? Com essa educação que diz que não pode educar. Mas, puxa vida, não educa as crianças? Então eles vão fazer o que eles querem? Mas sabe o que é mais triste? São os adultos. Que a gente está nesse estudo aqui, ó. O culto perdeu a pureza. Paramos. O culto perdeu a pureza. Eu venho para o culto para agradar a Fernanda, para me agradar, para te agradar. Então eu não venho. Aí é com você, varão. Aí é com a senhora. Mas se eu venho para o culto e me comporto com descaso no culto. Para quem é o culto, Giovanni? Para? Não gosto de você. Bom, eu deveria tratar esse assunto. Mas se eu venho para o culto com alguma área da minha vida e vou prestar esse culto para Deus, sobe não. Amém ou não? Que Deus nos guarde. Semana que vem continuamos nesse assunto, porque nosso horário já foi. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Estamos atravessando um momento na face da terra em que nem a tua palavra é mais amada por todas. O que não nos surpreende foi o Espírito Santo que disse aos nossos antepassados apóstolos, especificamente o apóstolo Paulo disse para Timóteo: haverá tempo, chegaria o tempo, em que alguns não suportariam a sã doutrina e prefeririam doutrinas de demônios, porque teriam comichões nas orelhas e ouviriam aquilo que gostam de ouvir. Esse tempo, Senhor, parece que está aí. E a igreja continua santa,
do Senhor Jesus. Nós estamos nesta reforma de Ezequias, aprendendo o que não fazer e o que fazer como chefe de família, como mãe, como pai, como pastor, como ovelha, como ministros de Deus. Meu Senhor e meu Salvador, há um peso espiritual aqui esta noite, de responsabilidade sobre esse assunto. Onde eu estiver, nós estivermos, para resolver algumas coisas, que não esperemos que algumas das disciplinas do céu caiam sobre nós. Eu peço ao Senhor que nos traga a refletir, porque falar, o Senhor tem falado. Às vezes nós somos negligentes no ouvir. Senhor Jesus, Judá se posicionou. E durante o tempo em que se posicionou, sendo pequeno, nenhuma nação invadiu. Ninguém dominou. Nem mesmo o rei Ezequias, quando foi afrontado, Senhor, ele foi ao templo e orou. E o Senhor enviou o profeta Isaías para dizer: ninguém tocará. Por isso, Salvador, aparência, rótulos, perfumaria não trazem a essência. Eu oro, como eu desejaria que todos que congregam aqui pudessem ouvir, refletir e decidir. Mas eu agradeço pela vida de quem está e a minha aqui esta noite. Traga-nos, ó Senhor, a refletir se as nossas ofertas ao Senhor, quanto vida, quanto ministração e até mesmo a própria oferta, estão sendo dignas diante de Deus. Porque o Senhor olhou para aquela viúva e disse: esta é que mais deu. Porque ela deu o coração, a alma, o negócio estava ali. A gente às vezes fala de valor, mas é o que ela tinha.